Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e nós estamos iniciando hoje a nossa aula de número 24 do Movimento Aprender Mais. Vamos lá? Hoje nós teremos atividades da parte do livro Ler e Escrever. Nós vamos iniciar, então, uma nova sequência didática, tá? Lendo e produzindo verbetes. Etapa 1, apresentação da sequência, e etapa 2, que é a leitura de um texto de divulgação científica e de um verbete. Análise das características dos gêneros. Atividade 2A. Então, nós vamos trabalhar na página 175, tá? Nós encerramos, então, a atividade dos animais do Pantanal, porque a próxima etapa era a produção de jornal falado. E como eu expliquei para vocês, esse tipo de atividade dá certo se a gente fizer juntos na escola, né? Assim, longe, fica bem difícil, porque no caso eu iria produzir a notícia, né? Porque esse tipo de atividade tem que ser feito em grupo, em dupla, né? Com o auxílio da professora, com a explicação. É uma coisa que demanda maior tempo, que demanda maior atenção. E assim, longe, fica bem complicado a gente fazer, tá? Então, vocês entenderam o que é um jornal falado. Nós conversamos sobre como é feito um jornal falado, né? Então, por isso, nós encerramos aquela parte da atividade e vamos já iniciar a próxima sequência, que é sobre verbetes, tá? Então, na página 175. Então, pessoal, só para iniciar, o que é um verbete? Olha lá, vamos descobrir agora. O verbete, de acordo com Dawes e Schwelle, em 2004, né, que foi escrito isso, o verbete é um gênero expositivo, pois mobiliza a capacidade linguística de registrar conhecimentos e saberes que são obtidos por meio de estudos e pesquisas. Essa capacidade também é usada em seminários, palestras, conferências, artigos científicos, etc. Nós encontramos verbetes aqui, olha, no dicionário, tá? Quando a gente pesquisa o significado de uma palavra, nós estamos, então, lendo um verbete. Por exemplo, eu vou procurar aqui no dicionário o que significa a palavra computador. Olha lá, computador. Substantivo masculino, aparelho eletrônico que funciona a partir de princípios matemáticos e pode ser programado para cumprir tarefas variadas, como armazenar, organizar e fornecer informações. Tá vendo? Então, ela explica o que é aquilo que a gente está vendo, tá? Então, o verbete serve para isso, tá? Nós também encontramos verbetes na enciclopédia. Olha, eu trouxe um exemplo de enciclopédia aqui para vocês, tá? E aqui, dentro da enciclopédia, ó, nós vemos, deixa eu abrir a câmera para vocês. Nós encontramos também verbetes nas enciclopédias. Então, eu trouxe uma enciclopédia para vocês verem, olha. Essa é a enciclopédia do planeta Terra. E aqui, olha, tem explicações científicas estudadas sobre os assuntos que a enciclopédia traz. Aqui, no caso, é sobre o planeta Terra. Então, mostra o planeta, mostra a posição dele no sistema solar, tem as explicações, olha, a Terra movimenta-se a mais de 100 mil quilômetros por hora, à medida que se move ao redor do Sol. É um você sabia, como a gente já fez, né? Todos os anos viaja cerca de 940 milhões de quilômetros para fazer um círculo completo, tá vendo? Tem verbetes aqui explicando, olha, como se formou a Terra, tá vendo? Então, são explicações científicas estudadas, né, sobre algum conceito. Então, aqui é um gênero expositivo, pois ele mobiliza a capacidade linguística de registrar conhecimentos e saberes que são obtidos por meio de estudos e pesquisas, tá? Então, todo esse conhecimento é pesquisado, é elaborado, é estudado para se chegar a essa a finalização, tá?
Então, é um gênero expositivo, ele explica sobre algo. Então, sobre o significado de uma palavra, sobre o significado de o que é o planeta Terra, sobre o significado de animais, sobre, sobre a vida dos animais, né? Tudo isso é pesquisado e ele faz parte dessa exposição, dessa explicação, tá bom? É utilizado em seminários, palestras, conferências, artigos, enciclopédias, dicionários, ok? Então, aqui, lendo e produzindo verbetes. Etapa 1, apresentação da sequência. Então, nesta atividade, seu professor irá compartilhar a sequência didática, lendo e produzindo verbetes. Agora, você irá ampliar seus conhecimentos sobre alguns animais que têm hábitos interessantes. Então, aqui na enciclopédia que eu acabei de mostrar para vocês, tem informações sobre os pinguins. Vamos descobrir, olha lá, pinguins. Os pinguins vivem nas costas da Antártida. Caminham tropegamente em terra, mas são nadadores rápidos. Mergulham na água gelada para apanhar peixe. Não conseguem voar, mas batem as asas para nadar debaixo d'água. Olha que interessante, os pinguins, hein? Outra informação interessante que eu achei aqui para vocês sobre animais são os animais que hibernam. Olha, os animais têm as suas próprias maneiras de lidar com o tempo adverso, com o tempo frio, né? Os mamíferos, como esta marmota que eu vou mostrar para vocês, passam os meses de inverno num sono profundo na hibernação. O sono poupa energia quando a comida é escassa. Então, quando tem pouca comida e é muito frio, animais como a marmota, tá vendo a marmota aqui? Eles hibernam. Então, hibernando, dormindo durante todo esse período de inverno, né? Todo esse período em que ela não vai encontrar comida, por exemplo, ela poupa energia, né? E ela consegue se manter sem essa comida, tá? Olha só, mais uma informação legal. Os animais da montanha. Os animais que vivem no alto das montanhas têm pelagem espessa para se manterem quentes. As aves têm penas extra quentes. Este lhama vive nos Andes, tem os pulmões grandes que os ajudam a respirar o fino ar da montanha. Olha lá a lhama aqui, ó. Tá vendo? Então, eles têm a pele, o pelo, a pluma, né, a pena, toda especial, de acordo com o lugar em que ele vive. Muito bem, então seguindo aqui, eu trouxe para vocês um texto falando sobre as abelhas. Nós vamos conhecer mais uma curiosidade, né, sobre um animal interessante. Esse texto é sobre as abelhas, olha lá. Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. Olha isso, 20 mil espécies de abelhas. As mais conhecidas são comumente denominadas abelhas africanizadas. É uma mistura da abelha africana com a abelha europeia, que podem causar acidentes devido à inoculação de veneno com o ferrão. Então, ela tem veneno. Quando ela te pica, o ferrão vai junto com o veneno dela, né? Existem também as chamadas abelhas nativas, as quais, em sua grande maioria, não têm ferrão nem veneno. Arapuá, jataí, mandaçaíra, entre outros. E, normalmente, enroscam no cabelo quando importunadas. Então, sabe aquela abelhinha preta que enrosca no seu cabelo? Ela não tem ferrão nem veneno, tá? Como não inoculam veneno, não são passíveis de controle, além de serem protegidas por lei ambiental. Então, o que acontece? A abelha, quando ela te pica, ela te ferroa, ela morre, né? Porque ela perdeu o ferrão dela. Então, acaba sendo um controle das abelhas. Como essas abelhas não têm ferrão, não têm veneno, elas não morrem, né? Não há esse controle, não morrem da mesma maneira, né? Então, elas são protegidas por lei ambiental. Não pode matar abelhas e nós vamos descobrir o porquê. Encontramos ainda as mamangavas, abelhas grandes e solitárias com ferrão e veneno, que em geral fazem seus ninhos no solo ou em ocos de árvores, tá?
As abelhas são consideradas insetos úteis. Olha só, o que as abelhas fazem? As abelhas contribuem para a fecundação de flores, propiciando o aumento da produção de frutos e grãos. Ela ajuda na polinização, ela ajuda a fazer com que as flores nasçam. Elas ajudam para que haja essa polinização. Produzem o mel e a geleia real, importantes fontes energéticas e nutritivas, né? Produzem o própolis a partir de substâncias resinosas dos brotos e cascas de vegetais, o qual atua como antibiótico natural. Quem aí já ficou gripado, já teve dor de garganta, e aí foi na farmácia e falou, né, a mãe, né, falou para o farmacêutico, ai, tá doente, tá com dor de garganta, e aí ele indica tomar mel, ou então um xarope que tem própolis e mel. Tudo isso só é possível ser encontrado devido ao trabalho das abelhas, tá? Elas que fazem esse trabalho, tá bom? Na sociedade das abelhas, olha só que interessante, distingue-se 3 tipos de indivíduos. Nós temos a rainha, né, as rainhas, que possuem ferrão, mas são utilizados somente para a postura de ovos. Nós temos os zangões, que não têm ferrões, e as operárias, que possuem ferrão também, tá? Então, a rainha costuma ficar lá dentro da colmeia, né? E as operárias que trabalham e fazem todo esse trabalho por fora, tá bom? Alimentam-se do néctar e pólen e retiram das flores, levando-os para a colmeia e armazenando-os em favos, sendo que todo o trabalho da colmeia, coleta de pólen, néctar e própolis, limpeza, defesa, construção dos favos e alimentação das larvas, realizado pelas operárias. Então, quem faz todo o trabalho são as operárias, tá? A fonte, né, desse texto, esse texto foi tirado do site da Prefeitura de São Paulo, né? Fonte, Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, Controle de Zoonoses, Animais Sinantrópicos, Abelhas, foi feito em 19/2/2019, tá? E aí embaixo tem o site que é onde está disponível esse texto, tá bom? Esse texto, ele foi acessado em 5/5/2020, tá? E o texto foi feito em 19/2/2019, ok? Então, nós temos aqui a imagem da abelha, olha lá. E ela está, olha lá, na flor, provavelmente coletando pólen, né, dessa flor, para depois realizar todo o trabalho que ela realiza, né? Todo o trabalho que ela faz. A abelha é um inseto muito importante, evitem, pessoal, matar abelhas. Não é uma coisa legal de se fazer, tá? Nós precisamos das abelhas para que haja essa polinização, certo? Essa imagem também tem aí de onde foi tirada, né? Tem o site aí para vocês consultarem também, caso tenham curiosidade, tá bom? Então, aqui nós temos a etapa 2, olha. Leitura de um texto de divulgação científica e de um verbete. Análise das características dos gêneros. Atividade 2A. Leitura de verbete com registro de informações, ampliando os conhecimentos sobre as abelhas. Então, aqui nós vamos registrar o que nós aprendemos sobre as abelhas com a leitura desse verbete e desse texto de divulgação científica que a gente viu, tá bom? Então, onde vivem as abelhas? Vamos olhar lá no texto de novo. Onde vivem as abelhas? Olha, então eles pegam o néctar e o pólen retirado das flores e levam para a colmeia. Então, onde que elas vivem? Então, vivem nas colmeias, né? Nós conseguimos achar isso lá no texto. Quais são as características físicas dessas abelhas? Então, nós temos algumas que têm ferrão, né? Possuem ferrão. Nós temos também aquelas que não possuem ferrão. E aqui em cima do texto, nós também temos a informação de que elas possuem veneno, né? Além do ferrão. Então, as características físicas, eu coloquei aqui que algumas possuem ferrões e venenos, né? Então, quando tem veneno,
quando tem ferrão tem veneno, né? E outras não possuem ferrão, ok? Como se organizam? Então, na colmeia, nós sabemos que tem 3 tipos de indivíduos, né? Que são as rainhas, os zangões e os operários, as abelhas operárias. Então, aqui, como se organizam, eu coloquei que existe a rainha, os zangões e os operários, tá? É como elas se organizam. As rainhas ficam lá dentro, né, da colmeia, responsável pela postura de ovos, né? Os zangões protegem e as operárias que organizam todo o esquema da colmeia, elas que buscam o pólen, né, o néctar, elas que fazem mel, elas que fazem o própolis, tudo isso são as operárias que fazem, né? Como elas se alimentam? Então, aqui, como elas se alimentam? Alimentam-se do néctar e do pólen que retiram das flores, levando-as para a colmeia. Então, como se alimentam? Se alimentam do néctar e do pólen, né? E curiosidades sobre esse animal, vamos ver. Então, as curiosidades são considerados úteis porque contribuem para a fecundação das flores, produzem mel e geleia real e produzem o própolis, tá? Então, aqui, curiosidade sobre esse animal, eu coloquei que contribui para a fecundação das flores, produzem o mel e o própolis, certo? Todas essas informações nós retiramos do texto de divulgação científica sobre as abelhas, certo, pessoal? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as abelhas. Nós ainda vamos conversar um pouco sobre elas, vamos ler outros textos de divulgação científica sobre as abelhas, tá bom? E vamos conhecer outros verbetes também. Combinado? Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau!